Olá! O Revista Geral de hoje relembra uma tarde de terror que assustou Minas e o Brasil e que entrou para a história. Dia 24 de junho de 1997, policiais da PM Mineira fazem passeata que termina em tiroteio. Essa foi a primeira greve da Polícia Militar do Estado, considerada a melhor do país. Cabos, soldados e sargentos entraram em greve dias antes, pedindo aumento de salário. O aumento não veio, pelo menos para os praças. Somente os oficiais foram beneficiados com reajuste salarial. Para tentar impedir uma revolta, o governo do estado ofereceu um abono. Foi a gota d'água para o tumulto que terminou na porta do prédio do Copom, o centro do comando da PM, quando um cabo foi gravemente ferido, morrendo alguns dias depois. Quem estava na Praça da Liberdade em junho de 97 não consegue se esquecer. Viemos em direção à Praça da Liberdade, passando pela João Pinheiro, nos encontramos com os policiais civis e aqui nós nos concentramos em frente ao prédio do Comando Geral. O debate de hoje no Revista Geral quer saber o que mudou na Polícia Militar depois desse confronto violento que completa 13 anos neste mês. A valorização entre praças e oficiais continua desequilibrada? Há quem diga que a proposta de emenda constitucional que foi aprovada por 76% dos deputados estaduais há 3 semanas, exigindo o curso de Direito para ingresso na carreira de oficial, só vai aumentar essa desigualdade. Será? Vamos discutir tudo isso no Revista Geral de hoje. Compartilhe conosco sua opinião através do e-mail revistageral@redesuper.com.br. E ainda nesta edição você vai conhecer mais um herói da segurança pública, um delegado que se tornou peça-chave em um caso de sequestro. Hoje no quadro Nossos Heróis vamos conhecer um delegado da Polícia Civil que teve papel fundamental na coordenação da equipe que resgatou o empresário sequestrado em Andradas, Minas Gerais, no dia 11 de maio de 2010. O Revista Geral começa agora. Este programa tem o apoio da Ascobom, a Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais. Cerca de 4.000 policiais militares e civis foram protagonistas de um movimento que marcou a história da Polícia Mineira há 13 anos. A primeira greve da PM do estado, em 1997, repercutiu em todo o país e acabou encorajando policiais de outros estados a também brigarem por seus direitos. O movimento de revolta terminou em tumulto na porta do prédio do Copom, onde fica o comando da PM na Praça da Liberdade. Os grevistas estavam sendo aguardados por uma tropa de cerca de 600 cadetes recrutados nos batalhões do interior de Minas. Houve tiroteio. O cabo Valério dos Santos de Oliveira, que tentava com outros colegas diminuir a revolta, impedindo que consequências mais graves acontecessem, chegou a ser baleado na cabeça. Ele morreu 3 dias depois e acabou se tornando um símbolo do protesto dessa histórica greve da Polícia Militar de Minas Gerais. Nossos convidados acompanharam de perto esse movimento e vamos discutir com eles o que mudou depois da greve de 1997. Estão conosco o Coronel José Guilherme, vice-presidente do Clube dos Oficiais, e à época ele era o comandante do policiamento da capital. Está conosco também o Coronel Domingos Sávio de Mendonça, assessor jurídico da Ascobom, e também Denilson Martins, presidente do Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas, e também o cabo Júlio César dos Santos, vereador pelo PMDB e um dos líderes desse movimento grevista de 1997. Senhores, eu quero começar com o senhor, inclusive, cabo Júlio, falando como um dos líderes representando seus colegas policiais militares. Na época, quais eram as reivindicações que levaram a essa confusão da greve, terminando com tiroteio na porta do Copom? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e é preciso fazer alguns reparos, A polícia, ela nunca foi treinada para fazer greve, muito pelo contrário. Eu era do batalhão de choque, a gente sempre foi treinado para reprimir greve.
né? Não havia, as pessoas às vezes que veem as imagens acham que foi planejado, foi programado, não foi. Isso foi o estouro de uma classe que passava fome, se sentia abandonada e que um dia explodiu dizendo não dá mais, né? Eu sempre uso uma frase dizendo que tenta talvez sintetizar tudo isso. Quando o cidadão pegava o telefone e discava 190 chamando um policial para resolver o seu problema, o profissional que ia resolver o problema do cidadão tinha muito mais problema até do que ele. Então as pessoas não sabiam disso. Então, com o movimento, isso explodiu. As pessoas começaram a ver que tinha um policial que estava morando dentro do fórum, que o número de suicídios na polícia era assustador, que tinham policiais que estavam se matando porque não conseguia pagar a venda. Tivemos o caso de um sargento que tomou formicida porque ele não conseguia pagar o supermercado. Tivemos um caso de um soldado que foi preso roubando uma lata de leite em pó para sua filha. Então, essa era a realidade da polícia que, infelizmente, a sociedade só conseguiu ver quando explodiu o movimento. Ok, daqui a pouco nós vamos falar também na sua fala o que mudou então de lá para cá. Coronel Guilherme, o senhor na época era comandante de policiamento da capital. Exato. Quando o movimento de greve começou a nascer. Ainda não estou me referindo ao dia 26, porque 26 de junho de 97 o senhor na verdade já estava fora do cargo, não é isso? Do governador, sim. Qual era a visão que os oficiais tinham, no caso o comando do policiamento da capital, em relação a essa possibilidade de insurgência e de um movimento que estava se fortalecendo a cada dia? Nós tínhamos uma visão muito séria a respeito disso e eu pessoalmente acreditava que alguma coisa ia acontecer. Porque não era possível que um militar, um encarregado da defesa social, como se diz hoje, né, da segurança pública, um ostensivo, morasse debaixo de lona preta, morasse em caixa d'água abandonada, tivesse que sair da AFAS com um saco de cesta básica ombreando nas suas costas. E vai para outras coisas mais aí, que algumas coisas o Cabo Júlio falou, e eu tinha certeza disso. Fardamento quase não existia. Armamento precário, revólver, algumas pistolas. Colete à prova de bala, isso aí era um luxo. Ninguém se falava nisso. Viaturas, os cacarecos. E o salário de fome. Várias vezes eu fui à televisão participando de debates, inclusive uma vez com o secretário de Segurança Pública, eu falei que o salário do soldado tinha que ser $1.000 ou R$1.000. Na hora ele falou, você me botou na calça curta. E eu falei, olha, mas eu acho assim que eu acredito. Mas sempre também acredito o seguinte, apesar de estar vendo aquilo, mandei fazer um relatório, o Coronel Mendonça, à época era major, trabalhava comigo, esse relatório tinha fotos da situação de penúria dos nossos homens. Quanto tempo antes desse movimento, que esse relatório foi feito? No mínimo uns 3 meses antes. Tempo suficiente para ser analisado. O Coronel Herbert Magalhães, depois foi também demonizado como eu fui, mas na verdade ele sabia de tudo, ele insistia junto ao comandante-geral que levasse tudo ao governador do estado. Nós tínhamos a consciência disto. Agora, Coronel, nos quartéis já estavam ocorrendo naquela época alguns movimentos isolados. Isso não bastou para acender o alerta dos comandantes? Mas o alerta maior do que um relatório mostrando a miséria, o alerta maior do que um coronel indo debater na televisão, nos jornais, colocando a minha carreira, não me importa isso mais, falando sobre miséria, falando sobre condições caóticas de sobrevivência, as pessoas liam que era aquele cara que quer ser político. Essa fala do senhor, na época, na defesa dos praças, que teria levado à sua exoneração? Não, a minha exoneração foi depois da primeira passeata, que no dia anterior eu estive no choque inclusive com o Cabo Júlio, fiz um apelo que não fizessem, que eu disse o seguinte, Força Armada, começa um movimento desse, não sabe como termina. Porque quem vai controlar a Força Armada? Porque a PM foi treinada para controlar os distúrbios. Hoje tem até mais recursos, né? Não sei bem, eu estou muito tempo afastado, tem 11 anos e meio já que eu estou na reserva. Mas naquela época não tinha nada. Uma pessoa com arma na cintura, em situação de desespero, o povo apoiando a manifestação da polícia. Porque depois como é que termina um movimento desse? A gente sabe como começa, né? E eu várias vezes eu falei para o comando que a tropa estava